E aí, meus Ezrealers, e aí, Hunters, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, esse vídeo aqui tá sendo um pouquinho diferente, com um formato diferente, porque simplesmente esse vídeo será tanto postado no Ticoteco, tanto no YouTube. Só que a diferença é que o YouTube terá um pouquinho mais de... O final será um pouquinho mais longo, por conta que vai ter algumas teorias. Bem, pra você que tá me assistindo no YouTube, já peço que você deixe um like, se inscreva no canal e comente sobre, porque eu vou trazer análise de The Winchester, simplesmente essa série que eu amei. Eu sou Hunter, eu amo Supernatural. E essa série, o primeiro episódio eu já gostei bastante, inclusive eu não assisti os outros, vou assistir um de cada vez pra poder trazer análise. E no final de todos os episódios terá a teoria apenas pro YouTube, ou seja, apenas pra vocês, pessoal. Bem, acabando com toda a enrolação, vamos começar. Simplesmente começa em um cemitério. Simplesmente eles. A série, e lembrando, vai ter spoiler, tá? Começa em um cemitério, simplesmente a gente vê um cara indo pra um cemitério. E ele simplesmente vai até algum lugar do cemitério e simplesmente encontra meio que um negócio com um símbolo de Supernatural, que eu não lembro que símbolo é aquele agora. Simplesmente eu vou. Aquele símbolo apareceu várias vezes, eu não lembro agora qual símbolo que é, eu vou colocar o símbolo na tela pra vocês verem. E simplesmente ele faz a runa de Otila. Eu não sei se é esse o nome da runa. E lá eles não falam que é, não falam o nome da runa, mas por eu ser nórdico eu conheço. Então, simplesmente esse início eu achei que eu tava assistindo muito o filme da Múmia, porque eu fiquei assim, ué, parece muito filme da Múmia ou os filmes mais antigos de exploração nesse início. Daí, tá, quando esse cara abre o negócio, ele simplesmente sai correndo. Que, tipo assim, eu fiquei assim, mano, o que é aquilo? Pra mim parecia mais uma aranha, porque atacou minha aranha, que não foi, atacou meu medo. E eu, literalmente na minha cabeça, eu achei que era uma aranha. Eu tava assim, puta que pariu, o cara soltou uma aranha de alguma coisa. Tá, não sei, provavelmente deve ter sido um demônio. Mas na minha cabeça parecia muito que era uma aranha e eu fiquei com muito medo por conta que eu achei que era uma aranha. Tá, daí simplesmente a gente pega e a gente pula pra John. O John Winchester simplesmente ele está voltando de, tipo assim, ele é um soldado que acabou de voltar de uma guerra. E ele tá voltando e quando ele volta, ele tá tendo um sonho com um amigo dele. E esse amigo é por conta que um amigo dele morreu. Então tá. Quando ele vai passando, simplesmente o John vai indo, voltando pra sua casa. E nisso ele já conhece a Mary. Simplesmente, já começa, eu já fiquei assim, tá, legal. Foi aí que se conheceram, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Simplesmente eles já se conhecem, um esbarrando no outro, um derrubando tudo das coisas do outro, porque tipo assim, né? Desastrado. Eu também sou, não posso falar muito. Simplesmente, enquanto eles conversam, o John pega ela umas balinhas de não lembro. Não lembro que tipo de bala que é, eu acho que é bala de Jacaçuz, não lembro direito. E simplesmente o John fala, nossa, quanto tempo que eu não vejo um destes. Daí a Mary simplesmente fala assim, que pode ficar. Ela deixa com ele. E o John deu umas olhadinhas e ficou assim, estranho. Daí ela falou assim que era hobby, então tá, a gente coloca assim, tá, ela falou que era hobby, então ele, na cabeça dele, tipo assim, acontece, todo mundo tem seus hobbies, todo mundo tem suas coisas, então ele vai atrás da mãe dele. Só que quando ele vai atrás da mãe dele, ele conversa um pouco com ela e ele pega uma carta. Uma carta dessa que tá escrito com tá com o nome do pai do John, que eu esqueci o nome do pai do John. Eu esqueci. É alguma coisa Winchester, eu não lembro. Gente, minha memória é horrível. Não sei nem como eu tô fazendo análise, inclusive. Como é que faz 2 dias que eu assisti o primeiro episódio. Sobre isso. Daí então, simplesmente o John vai atrás desse lugar e simplesmente ele vai e um demônio o espera. Daí então, tá, quando o demônio o encontra, o demônio luta com ele e simplesmente a Mary aparece. Só que o John quer ajudar a Mary e ele acaba batendo na Mary. Tipo assim, aquele cara, tipo assim, cara, não ajudar, às vezes ajuda. Ok. E simplesmente a Mary tava lá de tocaia porque simplesmente ela queria entrar lá no lugar, só que não conseguia entrar porque no lugar tem magia. E ela também coloca na porta uma armadilha do diabo. E quando eles terminam de
atacar o monstro, ela exorciza ele com algum encanto estranho que, tipo assim, é um exorcismo bem mais simples do que na série Supernatural. Sim, eu sei o exorcismo de Supernatural inteiro. Exorcizamos te omnes imundos espíritos, omnes santo potesta, omnes in cursus infernalis adversity, omnes congregati seca diabolica, erogoda como a lei ecclesiant ones e coritibi, faces libertar e servir, te rogamos a Deus nos. Aí nisso, a Mary, ela simplesmente se apresenta como uma caçadora e fala que aquilo era um demônio pra ele. E simplesmente o John vai até o local onde a Mary tinha falado. E ela e então o John mostra a chave. A chave simplesmente tem um símbolo que é o símbolo de proteção, que eles falaram com outro nome, inclusive a Mary mostra o símbolo. Sim, eu tenho o símbolo. Que o meu, como o do John, tá na minha chave. Eu também tenho um colar de símbolo, mas eu perdi meu colar, então peguei essa chave mesmo. Então tá, eles abrem o local, eles descem, vão até o local, simplesmente dão uma olhada, tá? E simplesmente o John vai procurando e ele descobre que aquele lugar é dos homens de letras. Coisa que nós, Hunters, já sabemos o que é. Mas, tipo assim, nessa parte, nessa época, eles não tinham o menor conhecimento. Então, simplesmente o John, eles começam a dar uma procurada e encontra o armário do pai dele. E ele coloca a senha que é o aniversário do John. Clichê de pais. Muito clichê de pai colocar a data de aniversário do filho como a senha. Fofinho. Inclusive, pai do John muito melhor do que o John sendo pai. E hablo mesmo. Enquanto isso, a Mary vai procurando alguma coisa, algum arquivo que tecnicamente o pai dela estava procurando. O pai da Mary também sumiu. E, inclusive, ela tá procurando ele. Ela não sabe onde ele está. Então, ao encontrar, ela simplesmente vira pra ele e fala assim, ó, você não vai querer essa vida, porque essa vida não é... ela fala que ela nem ela queria estar nessa vida. Então tá, ela sai e o John fala que o nome dele é John. Finalmente, ele se apresentou, finalmente falaram o nome, só que a Mary não fala o nome dela. No dia seguinte, quando a Mary vai simplesmente sair... na verdade, quando ela chega no lugar lá, o John já chega assim, ó, com um café, com dois cafés, na verdade. Um café pra ele, um café pra Mary e um jornal. E simplesmente ele entrega o café dela e simplesmente fala do jornal, que é tecnicamente de uma moça que tem livros antigos que ela foi atacada, que não foi mostrado que ela foi atacada por alguma coisinha e ela tentou utilizar isso aqui para se proteger. Possivelmente aquela coisinha era um demônio. E sim, era um demônio porque possuiu ela. Só que pra polícia ou pros jornais eles não sabem que aquilo é um demônio, então eles falam que viram fumaça, mas não teve incêndio. Então eles ficam assim, o que aconteceu? E ela sumiu pra polícia e pro jornal. E ele simplesmente entrega o café pra ela. Quando ela toma, ele simplesmente falou assim, achei que seu café seria igual à sua visão de mundo. Totalmente escuro. Que eu entendi totalmente amargo, tipo assim. Eu achei um negócio, um trocadilho bem da hora e divertidinho. John Winchester ganhou alguns pontos, olha só. Eu ainda não tô acreditando que eu tô gostando do John e da Mary, sendo que em Supernatural eu acho eles dois idiotas que eu odeio pra caramba. É sobre isso, né? Daí então, simplesmente a Mary leva os dois pra uma biblioteca. E ao levar eles pra biblioteca e entrar, eles simplesmente encontram a Latika e simplesmente a Mary já chega e fala assim, ó, você já ouviu falar dos homens de letras? Simplesmente tive que dar o corte aqui porque eu demorei 2 horas pra lembrar homens de letras. Em Supernatural fala homens de letras, né, filhinho? Puta. Daí, lembra que a Mary perguntou mais uma coisa, né? A Mary perguntou mais uma coisa e simplesmente falou que não, a Latika não sabe de nada. E, se eu lembro, foi nesse momento que a gente conhece a tal Maggie. Maggie é prima da Mary, que a Mary considera irmã. E que, tipo assim, por conta que aconteceu alguma coisinha com ela, a Mary simplesmente se culpa. Possivelmente a Maggie morreu. Inclusive, quando a Latika vai conversar... Latika... Não sei como se pronuncia o nome dela sobre isso. Vai conversar com o John, ela pergunta, quem é esse? Daí simplesmente ele fala, John. Daí ela fala assim, ó, meu nome é Latika.
Mas, pros amigos, pode me chamar de Tica. Eu não tenho muitos amigos. Daí ela vira e fala assim, por que eu falei isso? Por que será, né? Com isso, a Mary pega algumas coisas, eles vão até um tal local que foi simplesmente de queimado, vamos colocar entre aspas, porque não foi queimado, todo mundo sabe que foi um demônio. E simplesmente eles pegam, encontram algumas coisas que são do pai do pai da Mary, e quando eles estão saindo, um demônio os ataca. Só que quando o demônio vai os atacar, simplesmente chega ele. Quem? Carlos! E simplesmente chega com a van e dá um tapaço com a van no demônio, onde o demônio cai. E simplesmente o Carlos só pega, puxa o John e simplesmente vai levando eles pra, tipo assim, fazendo um círculo de sal. O Carlos simplesmente entrega pro John, falando pra ele ler. O John lê a parte errada, que simplesmente é de uma lanchonete. E daí o Carlos vira e simplesmente ele fala o exorcizamos. Que, como eu falei, é diferente. É muito menor o exorcizamos que eles falam. Que inclusive eu acho bem mais eficaz. Eu vou tentar aprender esse exorcizamos, porque é bem mais eficaz. Porque, mano, é menor. Eu sei o enorme, porque eu sei o enorme, eu posso saber um pequenininho. Eu sou um idiota. Daí simplesmente o Carlos fala, parabéns, você fez seu primeiro exorcismo, tananana. Inclusive, um negócio que eu amei do Carlos é que o Carlos, ele é afeminado. Inclusive, um negócio que o Luiz falou pra mim, que o Luiz já tinha me falado que o Carlos tinha muita vibe minha e dele. Era como se fosse nosso filho. Inclusive, Luiz, pague a pensão, viu? Daí, com isso, eles têm uma breve conversa e eles vão até o dito cemitério. Quando eles chegam no cemitério, simplesmente, eles vão até o local específico, tá? Só que, tipo assim, um pouquinho antes, a Latika tava com medo. E simplesmente ela falou com o John. Daí o John falou que ele tava também com um pouco de medo. Que os dois poderiam ficar com medo juntos. O olhar que a Mary fez, eu fiquei assim. Tu não ficou com ciúme, né, minha querida? É claro que ela ficou com ciúme, porque, tipo assim, depois, a gente sabe que depois ela vai se casar com o John. É claro que ela ficou com ciúme, né, filha? É claro que ela ficou. Então eles vão indo, daí quando eles chegam perto do local onde o, o pai da Mary, não tô confundindo toda hora Mary com Meg. Inclusive, eles descobriram antes um pouquinho da senha, que quem descobriu na verdade foi Latika. Eles chegam lá e simplesmente eles abrem certinho, descem. Enquanto quem desce é o John e a Mary. E quem fica lá em cima é a Latika e o Carlos. Enquanto os dois vão descendo, o Carlos está dando uma leve olhada e ele fala que está muito protegido. E quando ele olha um símbolo, ele simplesmente some. A Latika fica lá, daí nesse momento surge um demônio. Quando ir lá embaixo, quando simplesmente está havendo, os dois estão lá embaixo, eles vão lá, eles encontram a dita caixa que pode prender qualquer coisa, qualquer criatura. E simplesmente, eles simplesmente pegam essa caixa. Quando eles pegam a caixa, eles descobrem que lá embaixo tem um lobisomem. É, um lobisomem. Pra vocês verem como os homens britânicos de direito queriam proteger essa caixa, hein? Pra vocês verem. Daí então tá, lá em cima tava tendo uma briga entre Latika e o demônio, e embaixo os dois estavam lutando com o lobisomem. O John simplesmente ele corta o braço, tira uma cruzinha que é feita de ferro. Ele tira aquela cruzinha que inclusive é parte da correntinha do amigo dele que morreu. Ele tira, quando ele tira, ele vai atrás do lobisomem pra tentar feri-lo, porque ele sabe que mano, um negocinho desse tamanho nunca iria matá-lo, né, gente? E simplesmente a Mary sobe com o item. Quando ela sobe, ela jogou a caixa pra fora. Mas antes disso, o Carlos já tinha voltado e ele tá lutando junto com a Tika com aquele demônio. A Mary pega a espada que o Carlos pegou, porque o Carlos viu um símbolo que ele reconheceu que é um símbolo que significa lobisomem, licantropo. E simplesmente ela pegou e jogou pra baixo. O John simplesmente viu aquele negócio, ele foi atrás pra pegar e, pô, matou o lobisomem. Olha só, decapitação.
E depois ele subiu, quando ele tava subindo, a Latika conseguiu pegar a caixa e fez o símbolo certinho lá e prendeu o demônio dentro da caixa. E simplesmente, mano, eu fiquei assim, mano, que caixa é essa? Mano, eu quero muito que lance um livro sobre The Witches, porque eu quero saber sobre essa caixa. Daí então tá, no finalzinho do episódio, simplesmente, a Mary fala assim que não pode tirar a Latika disso, porque simplesmente a Latika, porque ela está nesse mundo de caçador, porque o pai da Mary salvou ela e então ela acha que ela deve a Mary e até mesmo o pai dela, e ela quer estar ali. Daí a Mary fala que ela não pode tirar isso dela e ela elogiou o Carlos, e o Carlos já fala assim, nossa, você me elogiou? Caralho, nunca aconteceu isso antes. Ela falou, já não sei costume. Tipo assim, a Mary tá legal, mas ao mesmo tempo ela continua sendo chata como a gente conhecia. É sobre isso, né? Nisso ela vai entregando um cafezinho pra todo mundo, tipo assim. E ela entrega pro John. E ela pergunta se o John realmente vai querer entrar nesse mundo. E o John fala que sim, que é isso que ele precisa fazer. E simplesmente, quando o John vai beber, ela vira e fala assim: achei que seu café seria igual a sua visão de mundo. Doce. Inclusive, a gente tem uma ceninha que eu não lembro se é no final ou se é no meio. Provavelmente é no meio, só que eu não lembrei agora. Que. Não, provavelmente é no final. É bem depois deles pegar as coisas. Coisas lá com os nomes britânicos de letras. Que britânicos? Não tem britânico, não. Eu tô meio confuso, gente. Simplesmente ele entrega uma carta pra mãe dele falando que simplesmente o pai dele sumiu por conta de trabalho, por conta de querer os proteger e simplesmente ele precisou fazer isso, né? Porque literalmente é o trabalho de um hunter, um caçador. Gente, eu só quero dizer uma coisa, eu amei essa série. Não achei que eu iria amar, eu amei bastante. E agora, pro pessoal somente do YouTube, eu vou fazer minhas teorias do primeiro episódio, que eu não assisti nenhum outro episódio, eu vou assistir os outros episódios, eu vou trazer análise de cada episódio. Simplesmente, o que eu achei? Simplesmente, eu acho que um negócio que eu esqueci de falar aqui dos Ácridas, que eles descobriram sobre os Ácridas. Eu quero saber mais sobre essas criaturas que são de outro universo. E, tipo assim, essa caixa que é tão poderosa, porque não é nos mencionado em Supernatural? Porque essa caixa poderia sim ser útil contra Deus. Tudo bem que eles criaram a caixa somente agora, mas deu uma chance de passar antes. O que aconteceu? Será que a caixa quebrou? Porque a caixa pode sim ter quebrado, ter sumido. Com relação ao John. O John não, com relação ao pai da Mary. Simplesmente, o que aconteceu com ele? Será que ele morreu realmente? Eu acho que não. Acho que não. Possivelmente ele tá possuído, será? Possuído por algum demônio. Ou, se tiver morto, esconderam o corpo dele. Porque, né? Outra coisa, o que vai acontecer com a Latika e com o Carlos? Porque eles não são nos apresentados em Supernatural. Na minha cabeça só tem duas opções plausíveis. Uma, eles brigaram e o Carlos e a Tika resolveram caçar longe dos Winchester. E por isso é isso. Ou eles simplesmente morreram. Na minha cabeça é o mais plausível. Ou também, um negócio que pode ter acontecido é eles resolverem ir pro México e caçar no México. Daí daria início ao. Tipo assim, daí provavelmente aí eles criariam um grupo lá e dariam início ao Diableiro, uma outra série que eu amei bastante. Que simplesmente eu acho muito parecido com Supernatural, por isso que eu criei uma teoria com isso. Um negócio que eu vi muita gente falando, só que eu não tenho muita certeza porque eu não vi nenhuma informação dizendo que isso é real. Se for real, eu vou procurar e inclusive vou conversar com meu amigo Luiz, porque ele geralmente sabe de um montão de coisa. Que simplesmente a gente sabe que o Dean está contando, o Dean é o narrador. Só que por que
ele estaria no céu. Muita gente fala que ele está no céu. Ao meu ponto de vista, e de acordo com minha teoria, ele não estaria no céu. Isso se basearia antes da primeira temporada, possivelmente antes da primeira temporada, onde o Jon sumiu. Porque a gente sabe que o Jon literalmente some, ele some por meses. Daí depois ele vai atrás de Sam. É meses ou semana, não lembro a palavra correta, mas ele sumiu, o Jon sumiu. Eu tentou juntar o passado pra ver se encontrava, possivelmente. Ou acontece no meio da série. Na minha cabeça não faz sentido isso se passar depois, na época que eles já estão no céu, porque literalmente o Jon pode estar lá no céu, não sei se o Jon tá no céu ou se o Jon tá no inferno, mas o Jon pode estar no céu. Possivelmente, o Jon poderia quem ser o contador dessa história ser o Jon, se fosse no céu. Então não faz muito sentido, eu acho, né? Bem, aí vai de cada um o que você acha, mas eu quero muito entender e compreender cada detalhe depois. Esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu falei o máximo das coisas, eu amei assistir. E, mano, sério, eu achei muito divertido. E deixa o like, comentem aí se vocês querem mais, se inscrevam no canal. Eu quero muito voltar a trazer vídeo. Quando for um vídeo que vai ser tanto colocado no YouTube, tanto no TikTok, né? Simplesmente vocês vão ter esse formato. Mas quando for um vídeo somente pro YouTube, será no formato normal, tá bom? Beijo, beijo. Até o episódio que vem com mais um De Onde Vem. Tchau!